Vocês podem ir. Isso. Amém. Pode abrir sua Bíblia, por favor, amado irmão, no livro de Lucas, no capítulo 11. Evangelho de Lucas, o capítulo 11. Eu estou na última mensagem dessa série, Poderosos em Oração. E tem sido para mim uma bênção, irmãos, uma bênção. Eu estava meditando nesse texto. Meu Deus, é um texto extraordinário, incrível esse texto. Ele é muito poderoso. De Lucas, capítulo 11, versículo 9, diz assim, o nosso texto sagrado: por isso digo a vocês, peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e quem bate a porta será aberta. Quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho que lhe pede um peixe? Ou lhe daria um escorpião ao filho que lhe pede um ovo? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Meus irmãos, esse texto é impressionante, porque ele trata de uma totalidade, ele é maravilhoso. As palavras, o estímulo que recebemos para a oração. E hoje eu quero meditar com você que nós somos poderosos em oração quando perseveramos em oração. O poder da oração está também na sua perseverança em oração. Jesus falou de uma parábola do dever de orar sempre e nunca esmorecer, nunca desanimar. E aqui esse texto mostra os motivos maravilhosos que nós temos para a oração. As palavras do nosso Senhor Jesus aqui nascem daquela pergunta que eles fazem ao Senhor. O Senhor, daquele pedido, na realidade, Senhor, ensina-nos a orar. É do início do capítulo 11 que toda essa fala, esse discurso sobre oração nasce. Jesus vai falar da oração do Pai Nosso, depois ele vai trazer uma parábola de um amigo, e depois esse texto aqui, e exatamente por isso, por causa do que eu acabei de falar, então vocês podem pedir. Esse texto ele está dividido naturalmente em 4 partes. A primeira parte dele é a garantia da oração. A segunda parte dele são as 3 armas da oração. A terceira parte desse texto são as 3 certezas da oração. E ele finaliza a 4ª parte falando o amor divino revelado na oração. Vamos para o nosso texto então. O primeiro ponto é a garantia da oração. Olha como começa esse texto. Por isso eu digo a vocês. Essas são as palavras do nosso Senhor Jesus. Quem está falando aqui é o Todo-Poderoso. Quem está falando aqui é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, o Criador de toda a vida e de todo o universo. É aquele que esteve em Jerusalém, é aquele que habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, aquele que curou milhares e milhares de pessoas, aquele que não vê nenhuma coisa impossível, é aquele que tudo pode, o soberano. Os demônios se prostram diante dele, a morte lhe obedece. Ele diz: Talita cumi, menina, levanta, e ela sai dos mortos. Lázaro, já 4 dias, já cheirando mal, ele ordena que Lázaro seja retirado dali. Por sua palavra, tudo
texto não tem como garantir as palavras de um grande homem, de um homem muito poderoso, um governante importante como um rei, um estadista. Essas palavras não vêm de um homem muito, mas muito rico, importante, influente. Não, essas palavras vêm do próprio Deus. Deus está falando comigo e com você, dizendo: por isso eu digo a vocês. As palavras dos homens falham, os homens mentem, a influência dos homens chega até o limite, mas o Filho de Deus, ele pode não ser influente com os homens, mas ele é influente com o próprio Deus, com o próprio Senhor, porque Deus é o seu Pai celeste, como diz o texto sagrado. Essas são palavras que o Deus do universo, o Senhor da glória, colocou para mim e para você, e não são palavras precipitadas, não são palavras onde Deus olhou assim e rapaz, o que eu disse? O que eu estou falando? Eu disse que tudo que pede recebe. Eita, agora eu falei isso. Gente, não é bem assim, não, calma aí, deixa eu refazer isso aqui. Eu acho que eu exagerei aquilo que eu disse. Não, Deus não mente, como diz o Moisés no livro de Números, capítulo 23, versículo 19: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Portanto, tendo ele prometido, não fará, ou tendo falado, não cumprirá. Então, irmãos, não são palavras precipitadas de Deus, não são palavras exageradas, exacerbadas, não, é a palavra do nosso Senhor. Então, nós podemos, e aqui está a certeza, aqui está a garantia da nossa oração, é que são palavras do nosso próprio Senhor Jesus Cristo. Ele não se exagerou, ele não se precipitou ao falar. Então você pode se aproximar confiadamente de Deus, porque Ele é que está falando. Não são minhas palavras, não são palavras de outras pessoas, palavra de Deus. Então você pode confiar plenamente e ter certeza da resposta. Mas o texto nos apresenta três áreas. O texto nos apresenta uma certeza, uma garantia, que é a palavra do nosso Senhor Jesus. Mas o texto nos apresenta três armas, são três imperativos: peça, busque e bata. Então são três os imperativos do nosso texto. Então a primeira coisa que você precisa entender é que Deus está te chamando à oração. É uma ordem. Não orar é o pecado dos pecados, porque quando você não ora a Deus, quando você não pede a Deus, quando você não busca a Deus, e quando você não bate, você está buscando outra pessoa, você está pedindo em outra fonte, e você espera de outro lugar ou de outra pessoa. Então não orar é idolatria, não buscar, não bater, não procurar, não pedir, é uma idolatria, é o pecado dos pecados, é você criar outra fonte para você. E a primeira arma é pedir. Peça, diz o texto do versículo 9: peçam, e lhe será dado. E nada é mais fácil que pedir, não é verdade? Falar, abrir o coração, dialogar, dizer algo para Deus, pedir algo para Ele. Então, não há nada tão fácil como pedir. Então veja, irmão, que Deus, Ele está te chamando a algo que é fácil. Ele não está te chamando a algo complicado, mas Ele está te chamando a pedir, a expressar pensamentos, sentimentos, desejos. O nosso texto nasce da oração do Pai Nosso, quando ali Jesus diz: Pai Nosso que estás no céu, o Abba, aquela expressão infantil do bebê no colo do pai, ou do filho já adulto, que de forma muito carinhosa, respeitosa e confiante se aproxima do Pai. Aqui é a Deus, ao Pai que você está pedindo, é a Ele que você está pedindo, a esse Deus de amor e graça. E
você tem que pedir de 3 formas. Você tem que pedir de maneira simples. Olha o versículo 5 do mesmo capítulo 11. Jesus está falando da parábola. Ele está exemplificando, ele vai subir de nível. No final você vai ver isso. Ele primeiro apresenta um nível da oração de um amigo com outro amigo. E ele mostra como você deve orar de forma simples. Amigo, versículo 5: empresta-me 3 pães. Está vendo que coisa simples? Não é simples isso. É assim que deve ser a nossa oração. A nossa oração deve ser simples, irmão. Deve ser apresentada de forma natural e simples diante de Deus. Deus não te ouve porque você complica orações, ou porque você complica palavras, ou porque você tem que estar em algum lugar, em alguma hora, em alguma posição. Não, Deus não te ouve por isso. O poder da oração não se encontra no lugar, na forma, no horário, ou em palavras mágicas que você diz. Não, tudo isso é paganismo, tudo isso é religiosidade. O Senhor Jesus tira isso tudo da oração. Ele coloca a oração de forma simples. Amigo, me empresta 3 pães. Pronto. Mas é também pedir de forma direta: me empresta 3 pães, pois um amigo meu, chegando de viagem, procurou-me. As pessoas viajavam muito à noite na época bíblica, principalmente porque aqui você tem um lugar de deserto e o calor muito forte durante o dia. Então as pessoas se abrigavam e dormiam durante o dia em lugares frescos, cavernas, debaixo de lugares mais úmidos, e viajavam, caminhavam durante a noite, principalmente ali no finalzinho da tarde, 4, 5 horas da tarde, o sol já está baixando e as pessoas aproveitavam para caminhar. Então não era incomum pessoas chegarem de madrugada na sua casa, meia-noite. Chega esse amigo aqui e bate na porta. Ele não tem nada, não tem padaria aberta. Também não tinha padaria. Tinha, mas era de forma diferente. Não tem mercado aberto nessa hora, né? Não tem 24 horas, não tem iFood, não tem como você pedir nada. Se tivesse como você pedir, as pessoas tinham geladeira, não tem como você ficar armazenando muita coisa. Então, geralmente, a comida que as pessoas tinham era muito daquele momento, principalmente esse alimento rápido, como um pão, alguma coisa assim. Então, ele não tem nada, ele vai na casa do vizinho dele e bate na porta e diz: amigo, me empresta 3 pães. Um amigo chegou de viagem, me procurou, eu não tenho nada para dar para ele. E assim deve ser a nossa oração: simples, direta e honesta. Eu não tenho nada para dar para ele. A minha dificuldade é essa. O meu problema é esse. A minha situação é essa. As circunstâncias que eu estou vivendo são essas. Você precisa ser honesto com Deus e com você mesmo. A oração, ela precisa ser simples, direta e honesta. Honesta com você mesmo. E é muito difícil ser honesta com a gente. A gente consegue ser mais honesto com os outros e dizer tudo que a gente quer dizer na cara do outro ou pelas costas do outro, do que ser sincero com a gente mesmo. É muito mais difícil ser sincero com a gente mesmo, ser verdadeiro com a gente mesmo. Mas é assim que a gente deve ser, porque Deus conhece todo o nosso coração. Não adianta a gente usar máscara escondida. A gente pode usar máscara com as pessoas, mas a oração revela exatamente quem eu sou. Na oração eu estou nu diante de Deus. Eu não tenho como esconder meu passado, eu não tenho como esconder minhas intenções, meus motivos, minhas razões. Deus sabe de verdade o que eu sou. E nem adianta eu tentar enrolar e dizer para Deus alguma coisa, ou tentar fugir do assunto. Deus sabe, conhece tudo. Então orar é se expor completamente a Deus. Completamente a Ele. Ok? E dizer para Ele toda a verdade. A segunda arma é a primeira, peça. A segunda, procure. Mas procurar o que na oração? O que é que você procura na oração? Você deve procurar uma coisa: a vontade de Deus. É isso que você deve procurar na oração. Qual é a vontade de Deus para a situação ou para a pessoa por quem eu estou orando, ou pela situação que eu estou passando e vivendo? Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus
perfeita, boa e agradável. E aqui a oração se une à Bíblia, porque as Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que vai mostrar para mim e para você qual é a vontade de Deus para nós. Às vezes nós não sabemos qual é a vontade de Deus. As circunstâncias, os problemas, sejam doenças, sejam complicações que estamos vivendo, elas têm o poder de nos cegar, de nos deixar no escuro completo. E nós não sabemos, não vemos o facho de luz, não sabemos qual é a saída, o que fazer, quais decisões e atitudes tomar, se vamos para frente, para a direita ou para a esquerda, se damos ré, enfim, não sabemos o que fazer, quais decisões tomar. E você precisa unir a oração, a palavra de Deus. Busque os textos sagrados de pessoas que estão passando e de pessoas que estão orando por situações semelhantes a você. Ore essas orações, medite durante a oração nesses textos e use sempre o caráter santo de Deus como uma bússola para guiar você, como um farol para iluminar a sua vida. Você precisa saber qual é a vontade de Deus, seguindo a palavra de Deus, seguindo o caráter de Deus. Qual é a vontade de Deus? Lendo o texto bíblico do Antigo e Novo Testamento, para entender qual a vontade de Deus para essa situação. E aqui você pode tomar decisões e orar segundo a vontade de Deus. Peça, busque a vontade de Deus. E quando você descobrir a vontade de Deus, bata, mas bata com tudo. Ore, clama: Senhor, entendi a tua vontade é essa, o teu caráter é esse, a tua santidade aponta nessa direção, a tua palavra como uma bússola, como um caminho, se iluminou diante de mim. Senhor, essa é a tua vontade, é isso que o Senhor quer, a tua vontade é essa, a tua vontade boa, agradável e perfeita é essa, Senhor. Então eu estou orando para que a tua vontade, eu estou batendo, eu estou clamando, eu estou orando 3 vezes por dia, eu estou insistindo diante de ti, eu estou clamando ao Senhor com todo o meu coração. Cumpre a tua vontade, Senhor, porque a tua palavra diz no versículo 9: batam e a porta será aberta para vocês. Então eu quero bater, Senhor, com todo o meu coração nesse prego aqui, que é a tua vontade. Então eu quero bater com todas as forças, até fundá-lo completamente, Senhor, até ver a tua vontade se cumprir para a tua glória e o teu louvor. Quando você descobre a vontade de Deus, então você deve bater, você deve lutar em oração. Agora lembra, quem está mandando você orar é quem? Olha o versículo 9. Por isso eu digo a vocês: peçam e lhes será dado. Veja, os verbos estão no imperativo, uma ordem a orar. Peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta abrirá para vocês. Veja, você não deve orar lutando com Deus em oração, lutando contra Deus em oração. Não estou tentando colocar um sentimento bom, nobre e profundo em Deus, porque está no meu coração. Eu amo tal pessoa, ou eu quero ver essa situação resolvida, então eu quero colocar esse sentimento em Deus. Não é isso que é lutar em oração. Lutar em oração é entender que Deus é que quer isso, e é Ele que está movendo o seu coração para você pedir, buscar e bater com todas as forças. É Deus que está pedindo a você, é Deus que está te chamando, é Deus que está te ordenando a lutar com Ele em oração e a lutar por Ele em oração. Essa semana a gente estava meditando no texto eu e a Isabel estávamos meditando no texto de Abraão, quando aqueles 3 anjos chegam até ele e anunciam o nascimento de Isaac. Daí 1 ano Isaac iria nascer, e ali 2 anjos já saem.
E o anjo do Senhor fica ao lado dele, de Abraão. E Deus disse: eu vou ocultar alguma coisa ao meu amigo Abraão? Vou fazer algo e não vou dizer para ele? Então, o anjo do Senhor começa a falar para Abraão: Abraão, olha, o pecado de Sodoma, da cidade de Sodoma e Gomorra, da cidade de Sodoma e Gomorra, transbordava. Não tem uma alma viva naquele lugar que seja recuperável. Eu tenho que destruir essas cidades, porque se eu não destruir essas cidades, crianças vão nascer, inocentes vão nascer, gerações vão continuar, até que eles se autodestruam, e haverá mais sofrimento. Então eu tenho que intervir agora, porque chegou, transbordou, não tem recuperação. E aí Abraão começa a orar a Deus, dizer: Senhor, deixa eu falar, posso falar? Pode, não fala. Senhor, se tiver naquela cidade 50 justos, o Senhor salva a cidade? Salva sim. Desejo de Deus é salvar, mas aquelas pessoas já não têm mais recuperação, não há arrependimento no coração daquelas pessoas, e não há o que faça para que aquelas pessoas sejam salvas. Não salva essa terra. Senhor, deixa eu continuar falando. Abraão sabe que não tem 50 pessoas, e ele vai baixando o número: 50, 40, 35, 30, 20, 15, 10. E Deus diz: se tiver, eu salvo. Veja, irmão, é Deus que chamou Abraão à oração. Não é Abraão que está tentando colocar algo profundo, um amor no coração de Deus. Aqui, talvez seja a grande dificuldade da gente entender o que seja perseverar em oração. Muitas vezes a gente acha que perseverar em oração é lutar contra Deus. Eu estou tentando vencer Deus. Não. Quando você sentir isso, quando isso passar pela sua cabeça, quando esse sentimento horrível estiver no seu coração, jogue ele bem fora de você, em nome de Jesus, e lembre que você está orando ao nosso Pai Celeste, que a oração que antecede esse texto é: Pai nosso que estás nos céus. Esse Deus de amor, de toda graça, bondade e misericórdia, Deus que enviou, já sabendo do que vai acontecer, mas que continua a dialogar, até que Abraão salva Ló, seu sobrinho daquela cidade, o único homem que estava ali por Deus, o único que se afligia de noite, vendo a perversidade daquela cidade, e Deus salvou aquele homem. Mas veja o argumento que Abraão usa com Deus na oração, na perseverança da oração: longe de ti, Senhor, fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, Senhor, não fará justiça o juiz de toda a terra. Gênesis 18, 25. Veja, ele usa o caráter de Deus como argumento para a sua oração. Ele não está lutando contra Deus, ele está dialogando com o Senhor, para que a vontade de Deus seja feita. E foi feita. Ló foi salvo, para a glória de Deus. O único homem que estava ali, que estava buscando o Senhor. Veja a perseverança da oração, da salvação de um pecador. A oração, a perseverança, de perseverança pela salvação de um pecador. Você está orando pela salvação de alguém? Um familiar, um amigo? Continua. E não tente colocar um sentimento, porque Deus ama essa pessoa infinitamente mais do que você. Você não tem que lutar contra Deus. Você tem que lutar ao lado de Deus e por Deus. O que eu quero dizer para você é Deus que está colocando no seu coração o desejo, o sentimento, a vontade, o objetivo de orar para aquelas pessoas, para a salvação delas. Isso é perseverar em oração. 3 áreas: pedir, buscar e bater. 3 certezas da oração.
Versículo 10: pois todo o que pede, recebe. Agora ele vai nas águas e te dá a certeza. Pois todo, não a maioria, não quase todos, ele diz, pois todo o que pede, recebe. Veja, o Senhor aqui não errou. Não, exagerei. Não, pois todo o que pede, recebe. Esse texto, esses textos totalitários, a gente precisa sempre unir com outros textos. Veja o que o Senhor Jesus diz: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Opa, não é pedir qualquer coisa. Não, então se eu pedir qualquer coisa para Deus, Deus vai fazer, porque a Bíblia está dizendo, porque todo o que pede recebe. Não, não é isso que o Senhor está dizendo. Ele está dizendo que tudo que você pedir, segundo a vontade dele, isso é, em nome dele, pedir o que ele pediria, ele vai fazer. Pedir aquilo que está segundo a sua vontade. Veja que ele termina esse texto de João 14, versículo 13 e 15. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Ele uniu a oração. Tudo que pedis em meu nome, crendo recebereis. Com se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Você não associa o texto de amar a Deus e pedir segundo a vontade de Deus, segundo a palavra de Deus, da oração e da promessa. Tudo que pedis em meu nome, crendo recebereis. Você não separa o texto do outro. Se você separar o texto do outro, você vai entrar na ideia da frustração. Eu estou frustrado. A Bíblia diz que tudo que eu pedir, se eu pedir, a porta vai abrir. Se eu bater, Deus vai fazer. E Deus não está fazendo. Opa! Lembra o que você está buscando? A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando você encontrar, bata com toda a força no trono da graça, na porta da graça. A porta vai abrir. Com certeza. Pode demorar, mas vai abrir. A certeza da oração, a garantia da oração é que eu estou pedindo em nome do Senhor. Isso é, eu estou pedindo a vontade do Senhor. Pedir em nome de Jesus não é pedir no final da frase, em nome de Jesus, amém. Não, pedir em nome de Jesus é pedir segundo a vontade dEle. Muitas pessoas acham que é mágico. Não é só falar um monte de palavras, pedir um monte de coisa no final, você diz, em nome de Jesus. Então Deus vai ouvir. Em nome de Jesus é pedir aquilo que Jesus pediria, é pedir segundo a vontade de Deus. Então Deus vai ouvir, então Deus vai fazer, para a glória dele, a vontade dele. Amém, querido? Então fica firme aí. Outro texto importante, também João capítulo 15, é o mesmo discurso do capítulo 14, também no capítulo 15, versículo 16, diz assim: não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e ordenei, designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedis ao meu Pai em meu nome, Ele conceda, vos conceda. Por isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Veja, o fruto de uma vida transformada, vocês deem muito fruto. Então vocês, segundo o coração de Deus, sendo mais parecidos com Cristo, pedindo a vontade de Deus, Ele vai fazer. E Ele termina dizendo que vos ameis uns aos outros. Não peça a Deus alguma coisa que vai fazer mal ao seu irmão. Ele não vai entender. Porque quebrou essa ideia de oração contrária, né? Esse mito ridículo de que a oração contrária, eu estou orando por uma coisa, você está orando por outra. Então a oração contrária, Deus vai atender. Eu não sei que filho que eu atendo. Como se Deus fosse um menino. Gente, ele deu umas ideias. Que a gente fala, meu pai, que coisa, né? A gente chega a ser ridículo. São ideias do paganismo, gente.
Essa ideia do paganismo, eu vou fazer uma oferta maior, eu vou oferecer um culto melhor, então Deus vai me atender. Que ideia é essa? Parece a oração de Balaão. Eu vou fazer 7 altares aqui, eu vou comprar Deus para mim. E tem muita gente que acha que é isso. Gente, isso não existe. Deus não muda. Ele é o mesmo ontem e eternamente. Quem você acha que é para mudar o eterno? Não, para mover a mão do Todo-Poderoso. Não, Deus tem um caráter santo. Não, Deus vai fazer algo errado porque eu estou pedindo. Jamais isso vai acontecer. Deus não é a estátua lá do catolicismo, ou seja, lá da onde você veio, que você virava de cabeça para baixo, para a parede, cobria. Não, Deus não é domesticável. Deus, você não domestica Deus, você não adestra Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Você é o servo, você obedece. Perfeito? A oração está nessa premissa. Você não move Deus. Você não move Deus. É Deus que está movendo você. É Ele que está colocando algo no seu coração. Então, a primeira certeza, pois todo que pede, versículo 10, recebe. A segunda certeza, o que busca, encontra. Deus não deixará você cego. A partir do momento que você está na situação, num problema, ou seja lá no que for, uma decisão tomar, e você de fato busca Deus, Senhor, eu quero saber qual é a tua vontade nisso. Senhor, eu quero descobrir na tua palavra, eu quero que o Senhor ministre no meu coração qual é a tua boa, agradável e perfeita vontade para a minha vida em relação a isso, essa situação, essa pessoa, essa causa que eu me encontro. Eu quero dizer para você, se você fizer isso, você não vai ficar sem resposta, porque você vai encontrar disso nesse sagrado. Quem busca, encontra. Deus vai mostrar para você, no seu caráter, na sua palavra, nos seus atributos, qual é a vontade santa, boa, perfeita e agradável dele para a sua vida. Então, meu irmão, que você procure a garantia que nós temos, a certeza que nós temos, é que se você buscar a vontade de Deus, Ele vai guiar você. Se você colocar diante de Deus e dizer, Senhor, faz a tua vontade, eu quero dizer para você que Deus vai glorificar o nome dele na sua vida. Meu irmão, esse é um dos propósitos, essa é uma das razões de perseverar em oração. Por que Deus não me responde logo? É a pergunta de praticamente todo cristão. Parece que Deus está demorando a me responder. Quando você persevera em oração, você tem muitos benefícios. O primeiro deles é que você está desfrutando mais da presença de Deus. Ainda que em lágrimas, você está desfrutando mais da presença de Deus. Isso já é um benefício extraordinário. Segundo, você está buscando a vontade de Deus. Você está procurando conhecer qual é a vontade de Deus. Automaticamente você vai descobrir o que não é a vontade de Deus. Isso já é uma bênção maravilhosa. A outra bênção é que quando você persiste na oração, buscando a Deus, você passa a odiar tudo aquilo que não é a vontade de Deus, porque você passa a amar o que é a vontade de Deus. Então são benefícios extraordinários. Desfrutar da presença de Deus. Por isso, irmão, busque perseverantemente em oração a vontade de Deus, para que Deus glorifique o nome dele e isso redunde em crescimento na fé e no amor de você por Deus. Agora, quando você persevera nessa oração, buscando a vontade de Deus, ainda que Deus demore a te dar uma solução, te responder, continue, porque você está crescendo sem saber, sem perceber, você está sendo abençoado na perseverança da oração. A terceira certeza está no versículo 10 também. E quem bate, a porta será aberta.
quando você descobre a vontade de Deus, quando você entende a vontade de Deus, quando você passa a desejar ardentemente a vontade de Deus, e quando você ora e você chora e você sofre, você passa a odiar aquilo que não é a vontade de Deus. Você está sentindo na pele o resultado do que não é a vontade de Deus, por meio do sofrimento. O sofrimento, ele traz essa ideia, ele traz essa experiência do que não é o reino de Deus. O reino de Deus é boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando você está nessa espera, nesse sofrimento, Deus está colocando no seu coração um dessabor por aquilo que não é a vontade dele. Deus está colocando no meu e no seu coração uma aversão àquilo que não é a vontade dele, e nos faz desejar, Senhor, como eu desejo a tua vontade, porque eu entendi que a tua vontade é exatamente o oposto disso tudo que eu estou vendo viver. É o oposto disso tudo, e aqui eu estou sentindo como um pecado, que antes eu achava que era tão delicioso, tão saboroso, tão gostoso, tão aprazível, uma delícia o pecado. Essa espera, essa perseverança, esse sofrimento na oração, está me fazendo odiar o pecado que um dia eu amei. Por isso a perseverança na oração. São frutos dessa perseverança na oração. Então, quando você entende a vontade de Deus, você vai orar: Senhor, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. É a oração da oração. É a oração dentro da oração. Seja feita a tua vontade. Não seja feito o que eu quero, Senhor, mas sim o que tu queres, como disse Jesus em Marcos 14:36. Deus, Ele vai executar a sua vontade, a sua onipotência sobre as suas orações. Deus vai usar as suas orações e vai usar as suas orações com a sua onipotência para realizar a vontade dele. Então veja, quando você ora segundo a vontade de Deus, você está unindo a sua oração à onipotência, à soberania de Deus para executar algo. Então as suas orações estão no plano de Deus. Se Deus é soberano, se Deus pode todas as coisas, então para que eu vou orar? Se Deus é todo poderoso, para que você come, você almoça, você janta, você bebe, você trabalha? É a mesma coisa a oração. Se Deus é soberano, eu oro porque eu estou unindo a minha oração ao poder dele. E aqui suas orações são onipotentes. Aqui, quando a sua oração está unida, boa, perfeita, santa e agradável à vontade de Deus, quando a sua oração se une à vontade de Deus, a sua oração move os céus e a terra. A sua oração se torna onipotente quando ela encontra a vontade de Deus. Aí a sua oração é onipotente. Aí é o que Jesus disse: muito pode a oração do justo. É quando Jesus disse: tudo é possível ao que crer. Aqui está. Jesus usa inclusive uma hipérbole. Ele diz: vocês vão ordenar esse monte e ele vai ser lançado daqui para o mar. Por quê? Porque a sua oração encontrou a vontade onipotente, soberana de Deus. Aqui a sua oração é onipotente. Toda porta se abre, toda vontade de Deus vai se cumprir, toda a glória de Deus vai ser revelada quando a sua oração encontrar a boa, santa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aqui sua oração move os céus e a terra e vence
todos os inimigos. Aqui bata com tudo. Aqui clame de todo o seu coração. Aqui derrame todas as suas lágrimas. Aqui insista, Senhor, eu descobri a tua vontade. Eu entendi a tua boa, perfeita e agradável vontade. Aqui eu entendi pela tua palavra que o teu caráter, a tua santidade, a tua vontade é essa. Então, bata, porque Deus vai abrir as portas de aço que estão fechadas. E Deus vai glorificar o nome dele. Eu acho linda essa expressão. Suas orações são onipotentes e soberanas quando estão de acordo com a vontade de Deus. Neste sentido, suas orações movem os céus e a terra e vencem todos os inimigos. Todos os inimigos. Como nós vimos na semana passada, toda a autoridade é dada aos discípulos e eles devem exercê-la em oração. Eles vão pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente causará a eles dano algum. Por quê? Porque suas orações e atitudes encontraram a boa, perfeita, agradável e santa vontade de Deus. Aqui, irmão, você pode pedir com toda a força, com todo o coração, porque Ele vai fazer. Ele vai fazer. Esse texto é extraordinário. É extraordinário. Eu tive uma experiência essa semana sobre esse texto. Algo que não está no seu controle, não tem como você fazer. Eu disse: Senhor, essas pessoas estão fazendo aquilo que é mal, aquilo que é errado, aquilo que está contrário à tua vontade, Senhor. Senhor, detém essas pessoas, detém, para a tua glória e para o teu nome. Detém, Senhor, e aquela paz no meu coração. E Deus parou aquelas pessoas. E eu disse: foi Deus. Foi Deus. Você tem que experimentar esse texto. Por que você não experimenta esse texto essa semana? Por que você não toma esse texto e experimenta esse texto, por favor? A experiência não pode ser só minha. Deus me ouve mais do que eu você. Deus me ouve tanto quanto te ouve. As minhas orações só chegam a Ele pelo sangue de Jesus. A sua do mesmo jeito. Porque você não experimenta esse texto. Descobriu a vontade de Deus? Tu bata nesse prego até afundá-lo completamente na madeira. Olha Deus, clame a Deus e deixe Deus fazer. Clame até que a paz enche o seu coração. E então você adora ao Senhor. Porque, irmão, quando você não vê, e esse é o meu último ponto, o amor de Deus revelado no coração, você vai persistir em oração. A única coisa que vai resultar disso é amargura, é decepção. Eu oro, e Deus me responde. Estou amargurado, estou decepcionado com Deus. Deus não me responde, Deus não faz, porque você primeiro não pediu aquilo que é a vontade de Deus, você não buscou a vontade dele, e quando descobriu, não bateu com tudo. Você simplesmente pediu alguma coisa que estava no seu coração. Não espere que Deus te atenda, porque Ele vai fazer não a sua vontade, mas a vontade dele. E Ele vai fazer aquilo na minha vida e na sua vida, que é da vontade dele, não a nossa. Porque Deus, como um pai, Deus, como uma mãe, não vai te dar nem um escorpião, nem uma cobra, quando você pedir algo para Ele. É aqui que Jesus sobe de nível. Jesus leva a oração para o nível mais elevado de amor que nós conhecemos, o amor do pai e da mãe. Aqui Jesus sobe os degraus da oração. Na primeira parábola que ele disse, lá no versículo 5,
ele fala: o amigo vai até o amigo. Olha, um amigo que chegou de viagem é um amigo. Os amigos têm limite, irmão. Quantas vezes você tem um amigo, pessoa que você ama, considera, respeita, tem carinho, o senhor vai lá e te manda uma mensagem assim: eu não posso atender agora. Ligou para você: rapaz, não consigo atender agora, depois eu ligo, eu atendo. Não, olha, eu estou com muito problema, eu estou com muita coisa na minha cabeça. Eu sei que esse meu amigo aqui, ele tem uma situação real, mas eu não tenho como ajudá-lo agora, eu não vou nem atender essa ligação. É feio que você faz, eu sei que você já fez. Quem não fez? Atira a primeira pedra. Vai. Não tem, então, né? Todos nós pecamos. Não faça isso. Atenda a ligação, por favor. Mas, eu quero dizer para você, Deus, como um amigo fiel, nunca vai cancelar você. Nunca vai deixar as suas ligações para depois, ou vai tampar os ouvidos para não ver só porque ele está muito ocupado. De jeito nenhum. Ele sempre vai ouvir você. Ele vai sempre atender você. Mas ele te leva na oração a outro nível. Ao nível lá de cima do Pai Nosso, onde começa o capítulo 11. Pai Nosso que está no céu. E agora ele retorna ao Pai Celestial, a ideia do Pai Celestial. E aqui ele te leva para um nível mais profundo de amor e intimidade. E o ponto de Jesus é: você tem a natureza pecaminosa. O pecado está na minha vida e na sua vida. Vocês são maus. Em que sentido Jesus está dizendo? É que o pecado está no coração de todo ser humano. É que todos pecaram. E nós temos a natureza pecaminosa e todas as nossas atitudes estão contaminadas com o pecado. Mas mesmo assim, nós temos bondade no nosso coração. Você, quando seu filho te pede um pão, você não dá para ele um escorpião, um ovo. Você não dá para ele um escorpião, ou ele te pede um peixe, você não dá para ele uma cobra. Você consegue ser bom, mesmo tendo a natureza pecaminosa. Aí ele sobe o nível. Imagina o Pai Celestial, aquele que é a fonte eterna do amor. Todo amor, bondade que você vê no mundo é derivado de Deus. Nasce dele, vem dele, é uma graça dele, porque senão nós já tínhamos nos matado, nos acabado com todos. Estamos na beirada disso aí. O Trump, o Putin, o Xi Jinping, e aí vai todo mundo, que não dá tiro para todo lado, acaba com tudo, mais dinheiro, mais poder, mais tudo. Fora as brigas e guerras urbanas que nós temos, familiares, facilmente nos destruímos. Essa graça que paira sobre a humanidade é que dá ainda algum amor, ordem, que você vê justiça, integridade, que você vê ainda aí. Veja, esse Deus maravilhoso é a fonte de todo amor. Se você vem a Ele, você vai receber dele as coisas boas: bondade, graça, misericórdia, justiça. Então, quando você vai orar, você tem que lembrar. E quando aquele sentimento horrível vier no seu coração, de que Deus é duro e você tem que vencê-lo, e você tem que botar algo bom no coração de Deus, e que você tem que inserir algo bom na alma de Deus, porque Deus, não. Quando esse sentimento horrível chegar no seu coração, você vai saber onde. E dizer: Deus é um Pai maravilhoso, de amor eterno. Ele é a fonte de toda graça, é a fonte mais pura, Ele é a forma mais pura, perfeita e bela de amor. Então a minha oração está sempre fundamentada no amor, no sangue de Jesus. Aqui está o poder da minha oração, a fim de que não nos apanhemos lutando contra Deus, em sentimentos, pensamentos, e tendo ressentimento de Deus. Quantas pessoas ressentidas com Deus? Porque eu orei e Deus me respondeu. Eu orei e Deus me fez. Porque não entendeu o amor de Deus. A oração se tornará amarga, opressiva, difícil, dolorosa, sofrida, se em vez de vermos o amor de Deus, enxergarmos um Deus mau, abusivo, tirano, opressor e surdo.
Que você e eu possamos atentar sempre ao amor e à misericórdia dele. E o Senhor Jesus eleva o pedido. O que você busca de Deus? Pão e ovo, peixe e ovo. Não é? É o que o texto está dizendo. Você vai, o filho pede o quê para o pai? Me dá um peixe. O pai não dá uma cobra. Me dá um ovo. O pai não dá um escorpião. Não. Veja, o que a gente busca são sempre coisas transitórias, na maioria das vezes. Mas aqui Jesus nos faz um convite a irmos muito além de tudo. Ele diz, no final, no versículo 13, ora, se vocês são maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Pare de pedir só pão e ovo. Comece a pedir aquilo que é eterno. A presença, a plenitude, a mão soberana, transformadora de Deus em sua vida, a presença do Espírito Santo. Essa é a bênção das bênçãos. A maior bênção que você pode ter na vida é a presença de Deus. É a maior bênção que você pode ter na sua vida. É a presença de Deus. E de fato é tudo que você tem na vida, o Espírito Santo. Você é cristão. Tudo que você vai levar daqui é a pessoa do Espírito, porque ele vai habitar com você, disse Jesus, para sempre. Ele vai morar em você para sempre. A maior bênção é a obra, a presença que ele está fazendo em nós, nos transformar na imagem de Jesus. Isso é a maior riqueza do mundo. Não tem dinheiro que pague isso. Não tem dinheiro, diploma no mundo que faça isso, que transforme você em imagem de Jesus. Tudo aqui vai passar, querido irmão. Tudo aqui vai passar. Tudo aqui é temporal. Tudo aqui é transitório. Tudo aqui tem seu limite. Mas ser cheio do Espírito Santo é o que será para sempre. Essa é a bênção das bênçãos. Se Ele, o Pai, não poupou o seu próprio Filho e ainda nos deu o Espírito Santo, se Ele não poupou o que Ele tinha de melhor, antes, porventura, nos deu a todos gratuitamente o seu Filho e o seu Espírito, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Se você tem o coração de Deus, se você tem Jesus, se você tem o Espírito Santo, o que Deus vai dar para você? Aquilo que você pedir sempre da vontade dele. Que as suas orações não se limitem a peixe e ovo, que são bons, nutritivos, necessários e essenciais para esta vida. Mas que as suas orações se elevem a um degrau mais elevado, ao Pai Celestial, e a um degrau ainda mais elevado, ser cheio do Espírito Santo. É a sua primeira e maior necessidade. Vamos orar ao Senhor. Põe esse dedo, por favor, e vamos orar ao nosso Deus.